o NAT, para quem não conhece, é Universidade Aberta à Terceira Idade, é um projeto que eu fiz parte de 2018 e 2019. Eu fui um bolsista nesses 2 anos. Quando eu saí do PIBID, porque o meu PIBID, naquela época, ele acabou, ele era diferente do PIBID de hoje, de 2020, eu fiquei sem bolsa e, questão de 15 dias depois, abri um edital, o professor Roger, que já participou aqui do Pet Talk, mandou um e-mail para a lista de alunos e tudo mais, para a gente ver quem tinha interesse desse UNAT. Eu nem conhecia, eu falei assim, é um projeto de bolsa, mas eu tô sem bolsa e eu preciso de uma bolsa. Então, eu já tinha participado como voluntário em um encontro, que era uma atividade de informática com os idosos, e eu falei assim, eu gostei, vou experimentar, vou me inscrever, quem sabe? Daí eu conheço e vejo se dá certo. Entrei, e daí eu descobri que era só uma bolsa, era só para uma pessoa. Tinha um convite para outros voluntários, para todo mundo poder auxiliar, e a gente dependia dessas pessoas, inclusive a minha pesquisa de mestrado é acerca dessas pessoas, né? Mas o bolsista era um só. E quando eu percebi isso, eu falei, caramba, é uma responsabilidade muito grande, né? Afinal de contas, é um projeto que vai ter orientação, tudo mais, mas é um bolsista. Então, assim, antes de mim, tivemos alguns bolsistas. O Matheus foi um deles, que é também daqui de Leme. Ele ainda faz parte do grupo de pesquisa que eu estudo, que é o Épora. E então eu conheci o Matheus por causa desse projeto, a gente conversou, eu continuei como bolsista e eu fui aprendendo a trabalhar dentro do UNAT, que era uma novidade para mim, né? Até então, eu tinha na minha cabeça que se eu fosse continuar na pesquisa, eu ia trabalhar com alguma coisa de tecnologia, porque eu sou apaixonado por tecnologia, GeoGebra, eu sou apaixonado pelo GeoGebra. Vira e mexe, tô conversando com o Bruno sobre construção no GeoGebra. Essa semana mesmo, eram 11 horas da noite, a gente tava conversando sobre isso, porque é doideira mesmo. Mas daí eu descobri que eu era apaixonado pela pesquisa acerca da educação matemática e inclusão, em específico com os idosos, né? Então, eu me dei super bem nesse projeto, fiquei apaixonado pelos idosos, as idosinhas eram apaixonadas por mim, era uma reciprocidade enorme, então fez parte da minha vida com muito bom gosto. Então, eu vivi esse projeto por 2 anos, a minha pesquisa é nesse projeto, então eu sou suspeito para falar. É um projeto lindo. Eu lembro, era de sexta de manhã que você fazia? No primeiro ano, sim. O projeto, como eu disse, foram 2 anos. No primeiro ano, o Guilherme descobriu o projeto. Então, eu caminhei como ele caminhava. Eu escutei a música e daí eu falei assim, eu vou dançar desse jeito. 2019 eu falei assim, não, agora eu vou escolher minha música e eu vou dançar. Então, 2018 foi um ano de adaptação, eu descobri o projeto, continuei nos encontros, tínhamos 2 tipos de encontros, que era encontros com matemática e informática, com os idosos, a gente trabalhava atividades em espaço não formal, a gente não tinha currículo, não tinha um roteiro, a gente trabalhava conteúdos de cotidiano e o que o Guilherme que tivesse ideia de levar para eles. Então, no início, eu levava uns jogos, eu levava notícias para a gente ver conteúdo numérico, aí a gente conversava um pouquinho sobre o que eles faziam da vida, o que eles tinham trabalhado, ou quem não tinha trabalhado, o que tinha para agregar. Então, assim, foi aprendendo, até que eu comecei a ter liberdade de levar algumas coisas mais diferentes. Por exemplo, eu fiz uma atividade de espaços métricos com eles. Eu acho que tem um pessoal que deve estar assistindo que conheceu essa minha atividade, foi muito legal. E eles adoraram. Então, assim, essas atividades foram acontecendo. E em 2019, a gente começou a incluir outros espaços da universidade. Eu chamei o grupo da biologia, a gente fez atividades dentro dos museus que tem dentro da Unesp, que tem gente que está assistindo e daí nem saber que tem museu dentro da Unesp. A gente fez atividade com a educação física, fez com a geologia. Com a biologia celular foi incrível, eles levaram um microscópio, tinha gente que nunca tinha olhado dentro de um microscópio, viu as células, fizeram um teste dentro da boca deles, foi super legal, foi bárbaro, foi incrível. Então, se for para deixar eu ficar aqui lambendo o projeto, eu vou ficar a noite inteira. Então. eu perguntei se era de 6 de manhã, porque eu lembro de eu chegar mais cedo e ficar na sala do PET, que era do lado do laboratório. E eu lembro da vez que você colocou, eu tava lá mais cedo, você me chamou e colocou um óculos de realidade virtual em mim, daqueles que você encaixava o celular. Eu lembro de você mostrando o Museu de Santos, eu lembro de você mostrando aquela cena que tinha os trens que viu o barulho. Na hora eu achei super legal aquilo, e eu pensei, nossa, vai ser um projeto muito legal para fazer com o pessoal, porque eu tinha animado muito na hora que você me mostrou.
A minha orientadora é a Miriam Godoy. Ela é apaixonada por tecnologia, então a hora que ela viu ela puxou e falou assim, não, vem aqui que você vai junto comigo. E daí eu dei a ideia da realidade virtual. O Rafa tá aí de suspeito, porque ele fez Ele tá muita falando parceria que comigo. a atividade de realidade virtual foi muito bacana. Foi incrível, né, Rafa? E o Felipe também ele é suspeito porque ele foi comigo nesses museus de Santos que você citou. Eu tinha muito retrato de Santos, porque lá tem muito lugar legal para fazer. Tem um que eu não vou lembrar o museu que é, mas eu fiz um ambiente de realidade virtual que dentro você consegue ver o esqueleto de uma baleia. É esse Então a mesmo que você pessoa. mostrou. Né? É Foi esse muito mesmo. legal, é brilhante. Você coloca o óculos e daí você está lá dentro. Então, assim, o meu objetivo era levar esses idosos para outros lugares e ver que eles podem construir esses lugares também. Não só consumir essa tecnologia, mas construir. Museu da Pesca. Obrigado, Felipe. Museu da Pesca. O, Museu da Pesca. então, assim, muito legal. O Felipe me acompanhou nessa construção, o Rafa, coitados, ele estava lá, dava na telha assim, falava, vou fazer um realidade virtual desse lugar. Eu pegava meu celular, tirava um 360 aqui, e daí eu levava para os idosos. Foi muito legal. A gente conseguiu comprar 10 óculos de realidade virtual para fazer com eles. Compramos os tablets. Então, a tecnologia fez presença nessas atividades também. Que Foi legal. muito bom. E você falou que você tirou parte disso para sua pesquisa, né? E você falou que você gostou muito. Só que a gente falou só que você pesquisa e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é que você pesquisa e o que é que Ótimo. a gente está falando. De início, a minha pesquisa ela foi caminhando junto com o NAT. Eu conhecendo o NAT, eu fui descobrindo, eu falava assim, que legal, talvez eu possa estudar isso. Pensando, terminando a graduação, eu pensando assim, se eu for fazer um mestrado, eu preciso pensar no que eu vou querer estudar, para indicar um orientador, para conversar. E daí eu falei, eu acho que o NAT é uma boa para mim. E daí eu comecei a pensar o que eu posso estudar nesse espaço, né? O Matheus, que é o antigo bolsista, ele fez o mestrado dele junto do NAT e ele estudou as representações sociais, ou seja, o que os idosos entendiam sobre aquilo que estava acontecendo, o que eles aprendiam de matemática e o que eles levavam para a vida deles. Então eu falei assim, nossa, é um estudo muito legal, olha diretamente para os idosos nesse espaço, então eu falei, muito bom. Mas eu fiquei curioso pelos estudantes. O Rafael, por exemplo, ele está nessa jornada do NAT comigo desde o primeiro dia até o último. Ele foi comigo sempre e ele é um dos objetos da minha pesquisa. Ele é um dos caras que eu vou entrevistar. Por quê? A minha pesquisa visa entender como esses processos que aconteciam dentro de uma atividade intergeracional, ou seja, de um idoso e um jovem, ou de um adulto e um idoso, como que essas atividades podem proporcionar coisas que não estão sem, não acontecem dentro da graduação, por exemplo, ou no PIBID, onde o aluno vai para uma sala de sexto ano, fica lá, aplica atividade, conhece, mas como que acontece com a intergeracionalidade? E é importante olhar que eu não estou falando de EJA, de ensino de jovens e adultos. Eu estou falando de atividades intergeracionais em espaços não formais. Então, o Rafa tem carteirinha de sujeito de pesquisa. O Bruno falou aqui pra gente, pode colocar aqui. De fato, gente, o Rafael é um cara ótimo para ajudar na pesquisa. O cara é muito participativo. E é lógico que ele é uma cobaia do Guilherme que puxava para tudo quanto é canto, né? Então, a minha pesquisa vai nesse viés. Eu quero conversar com esses jovens que participaram desses espaços e entender como que essas concepções aconteciam. O que para eles fez sentido? Será que quando ele vai elaborar uma atividade, ele pensa em alguma coisa, por exemplo, será que se eu escrever com uma letra fonte 8, um idoso vai conseguir ler? Será que se eu fizer uma atividade toda em preto e branco, vai ser legal para ele? E se eu pedir para ele fazer uma dobradura? Será que todo mundo lá dentro está apto a fazer um trabalho com dobradura? Eu falei um pouquinho sobre isso lá na conversa na semana de estudos. Para quem acompanhou, sabe que eu toquei nesse ponto. E uma das atividades com dobradura foi o que me fez ter esse desejo de estudar essas coisas. Porque em uma atividade de dobradura eu tinha um grupo de pessoas idosas que não estava tão preparada para fazer aquilo. E daí eu falei assim, peraí, então sou eu que tenho que levar esse preparo, como docente, como professor. Então foi essas coisas que me fizeram ir pensando e me deixando curioso para pesquisar. Então, eu acho legal isso, porque às vezes a gente avalia a eu não consigo nem pronunciar. Intergeracionalidade.
intergeneracional, eu não consigo pronunciar. Isso aí. Mas às vezes a gente analisa ela num sentido só, né? Que é o professor ser mais velho que os alunos mais novos, quando a gente fala de ensino básico. Só que a gente não pensa em situações como o contrário. É muito difícil que a gente tenha contato com situações que sejam o contrário no nosso cotidiano. Porque, querendo ou não, é específico de alguma maneira que a maior parte das pessoas não tem contato com isso. Mas, assim, não tem contato com isso de não fechar uma sala de aula com esse tipo de pessoas. Mas quem não teve que ensinar, às vezes, um parente nosso mais velho, algum tipo de coisa, então, assim, querendo ou não, no nosso dia a dia, a gente é muito confrontado com isso, né? Na prática, pelo menos. Então, eu acho uma pesquisa fenomenal isso aí. Os fatores que aparecem, Gabriel, são vários. Então, eu não quero romantizar uma pesquisa e falar que vai aparecer, que é lindo para o professor, e ele vai virar um lindo pesquisador, e vai trabalhar com pessoas idosas, vai ser lindo. Não é bem assim, né? Existem muitas potencialidades, mas também existem muitos desafios. Então, o desafio ele vem de uma linha de dois sentidos, né? É uma coisa que dificulta, de fato, é uma barreira. Mas o que eu preciso desenvolver para passar essa barreira constrói a minha ação docente de uma forma muito positiva. Então, eu quero relatar essas coisas. Você trouxe o exemplo da família, né? A intergeracionalidade dentro da educação ainda ela engatinha, né? A gente tem o EJA, que acontece de fato. Normalmente tem relações dentro da sala, porque pode participar do EJA o aluno que fez 18 anos. Para ensino fundamental, se eu não estou enganado, é o aluno que já fez 16, então ele pode ter esse EJA fundamental, e para o EJA ensino médio é a partir dos 18. Ao mesmo tempo que tem aquela pessoa que já tem 50, 60, 45, 40 anos, e não pôde estudar, teve que trabalhar, ou por motivos pessoais e tal. Então, a relação intergeracional acontece entre alunos também. Mas eu estou olhando na minha pesquisa, eu estou olhando para jovens universitários e idosos. Então, é um espaço que não tem atividades curriculares, né? Não tem um currículo para seguir, eu não estou seguindo uma apostila, não estou avaliando construções, eu não estou dando nota, eu não estou fazendo uma avaliação continuada, mas eu estou fazendo uma troca de informações. A busca era sempre por meio do diálogo, da interatividade. Então, quando eu promovo essa interatividade, que construções para ação docente, isso vai aparecer, e não só para isso, como você disse. Além de professor e aluno, idoso e jovem dentro da escola, numa esfera educacional, eu tenho meu vizinho, eu tenho o meu avô, eu tenho o meu pai está fazendo 50, 60. Não é fácil, a gente tem que se adaptar. E o idoso na sociedade, muitas vezes, ele é visto como improdutivo, ele é visto como exclusão. É uma visão mercantil, né, que a gente tem sobre. Então, assim, como o idoso ele não está apto a produzir no mercado tanto quanto um jovem, ele, por tabela, não é produtivo na sociedade no geral. E daí os conhecimentos que ele tem, ele não consegue pegar numa chave inglesa para virar uma porca, então isso aí não serve para mim. São diversos autores que têm essa visão, né, que citam essas coisas. O idoso é uma visão capitalista, super capacitista, de onde o idoso, por não poder carregar um saco de cimento, ele não está apto a ler um livro, porque ele é um idoso, então ele não trabalha, ele não faz isso, então o idoso ele fica de lado. Quando eu estava fazendo o CFC, que é o curso antes para tirar a carteira de habilitação de motorista, um rapaz que estudou comigo em alguma escola durante minha vida, ele sentou do meu lado e falou assim, cara, esses velhos vêm aqui pra quê? Idoso tem que ficar em casa, vai aprender a dirigir? Fique em casa, vai dirigir pra onde? Quando eu ouvi isso, cara, foi um absurdo. Eu nem conheci o Nath ainda, e eu falei assim, mas um negócio que eu achei machucante. Eu falei, como assim o idoso não pode, cara? Muito pelo contrário, o idoso deve ocupar esse espaço. O idoso deve estar lá fazendo caminhada do seu lado, ele deve pegar vaga de gente de 18 anos, porque ele deve, entendeu? A gente deve muito para a pessoa idosa. Então, a sociedade tem que abrir esse olho e entender que inclusão também está com a pessoa idosa. A pessoa idosa, hoje, ela é sim excluída da sociedade.